segunda live dessa semana hoje. Segunda live da semana. E aí hoje eu trouxe uma fala que acho que me incomoda muito e incomoda todo mundo que é da área da gerontologia, né? E que abraça essa causa, que é aquela falácia de atender idoso é como se fosse atender criança, né? Eu acho que alguma vez você já ouviu isso e já ouviu também sobre não infantilizar a pessoa idosa. E aí é sobre isso hoje, né? Lembrando que eu tô fazendo essas lives como um aquecimento da jornada fisioterapia para pessoa idosa. Então vai ter outros assuntos que vão ser abordados também na jornada, aqui vão ser complementares, enfim. Vai acompanhando aí que tem muito assunto bacana para tratar. E, como eu estava dizendo, essas lives, esse conjunto de lives é esse aquecimento para nossa primeira jornada do ano, ou seja, o primeiro evento do ano, terceiro, desde que foi reformulado, né, que a gente reformulou a FIP, Fisioterapia para Pessoa Idosa, o curso, né? E aí eu espero que vocês que estejam gostando do conteúdo, como foi ontem, e aí vamos hoje falar um pouquinho mais. E o assunto de hoje, como eu falei, né, ele vem mais tratar sobre não infantilizar a pessoa idosa, que é uma falha que às vezes acontece. Mas como é que a gente pode fazer os atendimentos? E aí isso me fez lembrar o workshop que eu fiz até na semana passada, que era o workshop de confeccionando materiais para fisioterapia para pessoa idosa. E no workshop eu fiz um conteúdo muito voltado para gente tratar a instabilidade postural, para que a gente pudesse trabalhar a funcionalidade, para que a gente pudesse trabalhar exercícios de multicomponente, que foi inclusive o tema da aula anterior, ou seja, da aula não, oh meu Deus, da live de ontem. Então, eu falei sobre exercícios que compõem ali exercícios aeróbicos, exercícios de resistência, exercícios que tenham um objetivo de flexibilidade, mobilidade articular e exercícios de equilíbrio. Eita que mexeu aqui, mas tudo bem, vai. E aí eu abordei esses exercícios de multicomponente no workshop e abordei, obviamente, os exercícios de treino de equilíbrio. Por quê? Porque quando a gente vai confeccionar os nossos materiais, né, que é uma forma da gente melhorar o nosso atendimento, é uma forma da gente trazer para o nosso atendimento algo mais personalizado, é uma forma da gente ter mais repertório de exercícios, enfim. E aí, das teorias ali para que a gente confeccione o nosso material é que a gente pense no processo do envelhecimento, certo? Então, o que está acontecendo com aquela pessoa a nível de senescência, ou seja, normal, dentro do processo do envelhecimento, e para aquelas pessoas também que já estão com um processo de envelhecimento um pouco mais doentio, que é a senilidade. Então, a gente tem que confeccionar esse material para essas duas pessoas. E aí, a base disso é pensar nesse material ser muito colorido, porque não significa que a gente vai infantilizar. Na verdade, o que a gente está propondo ali é que sejam materiais que chamem atenção. E precisa chamar atenção porque se a gente está falando de uma pessoa que pode ter um comprometimento da acuidade visual, ou seja, a gente sabe que vai ter uma alteração a nível de intensidade das cores por conta da alteração visual. E a visão para a gente também é muito importante porque ela compõe o sistema de regulação postural, de controle postural. Ela compõe o sistema sensorial a nível de integração sensorial. Então, a gente precisa trabalhar com materiais que vá chamar a atenção, que faça com que essa parte visual, se estiver ali o mínimo para a pessoa conseguir enxergar, a gente precisa fazer com que chame a atenção. Então, são materiais coloridos, tá vendo? São materiais que usam as cores muito chamativas. E a gente usa esses recursos de materiais que são muito, esse daqui é bacana, que são muito infantis, né? Vou mostrar mais dois aqui só para finalizar. Esse aqui, aí tá vendo? E esse aqui. Então, acaba
que a sensação que dá é que, mas esse material você utiliza para o atendimento infantil, né? Para o atendimento pediátrico. E por mais que sim, realmente tenha, por exemplo, esse que eu mostrei aqui é um material de tapete sensorial. O tapete sensorial é utilizado, por exemplo, para trabalhar crianças que têm algum comprometimento na formação da integridade, da integração sensorial delas. Então, sim, é utilizado. Mas isso não significa que a gente está infantilizando o atendimento com uma pessoa idosa. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que eu preciso chamar a atenção. Porque eu preciso fazer com que o sistema visual tenha condições ali, capacidade de diferenciar a tonalidade, de diferenciar a altura, tá? É toda essa percepção. Então, repara, não é por objetivo de infantilização, porque é a mesma coisa que tratar criança, né? Não. O objetivo é que eu conheça o processo do envelhecimento, eu sei o que está acontecendo a nível sensorial desse órgão, visão, e eu preciso, eu brinco que é burlar o sistema, né? Então vamos burlar esse sistema aí da visão para que seja favorável para o nosso atendimento, tá? Então, às vezes, por conta desses detalhes, a gente parece que tá infantilizando, né? Um outro aspecto dentro desse assunto de confecção de materiais. Os materiais também precisam ser muito coloridos quando você vai trabalhar, por exemplo, com um paciente com demência, algum tipo de demência. E aí eu repito, né? O mais comum, a doença de Alzheimer, porque realmente a demência de Alzheimer, porque ela em maior, a estatística dela é superior quando comparada aos outros tipos de demência. Mas de maneira geral, é importante a gente trazer bastante cor, bastante pistas visuais para esse paciente, para essa pessoa. E aí, de novo, mas tá botando a imagem da mãozinha, mas tá colocando o pé lá, a palmilha do pé, tá colorido, tem azul, tem amarelo. E aí você não tá infantilizando? Não, isso não é infantilizar. Isso é usar um recurso sabendo o curso natural daquela doença. Você conhece, você sabe o que vai acontecer a nível cognitivo, a nível de motivação para aquela pessoa que está com aquela determinada situação, ou melhor, com aquela determinada doença. Então, se eu sei o que acontece, tanto no processo do envelhecimento, se eu sei o que acontece a nível da fisiopatologia de uma determinada doença, então eu consigo promover para ela, através de vários recursos, um deles tapetes sensoriais, pistas visuais, por exemplo, eu consigo fazer com que essa pessoa usufrua o melhor possível do meu atendimento. E faço também com que o meu atendimento seja atrativo. Mas não porque eu estou pensando que ela está infantilizada. Não, ao contrário. Eu preciso que o atendimento seja um atendimento que fuja um pouco daquele padrão. Que a pessoa já não tem mais motivação para fazer aquilo. Ainda mais quando a gente pensa assim. Aí, um outro ponto que também acho que responde muito essa fala que a gente pode ser que escute, né? O fato da gente pensar assim, a pessoa idosa, ela pode começar a perder, a nível cognitivo, uma das nossas faculdades mentais, que é a função executiva. Ela é uma habilidade cognitiva, a função executiva, que ela compõe diversas outras capacidades. Uma delas, né, é o planejamento. Quando a gente fala de função executiva, acaba que o planejamento entra mais, assim, em evidência, né? Mas não é só o planejamento, né? Tem várias outras capacidades, como o processo, a inibição, capacidade inibitória, de você controlar o que você vai falar, como você vai corresponder, enfim. Mas aí, realmente, o planejamento é o maior. Peraí, só um minutinho. Travou aqui. Aqui eu não vou conseguir. Pronto. Voltou pro Instagram. E tá travando lá. Acho que eu só tô no YouTube agora. Peraí, vou pedir pra ajudar aqui pra eu voltar. Foi? Voltou? Agora... Tá. Então, vamos lá, volta aqui. E aí, essa pessoa, ela pode começar a perder um pouco mais a função executiva.
Voltando a pensar que a função executiva é um conjunto de diversas habilidades cognitivas que nós temos, mas que a que às vezes é mais mencionada é o planejamento, e eu vou aproveitar a onda e mencionar o planejamento. Ela é uma função muito ampla, né? E é uma função um pouco mais delicada de ser aprimorada. Então, quando a gente pensa no processo da infância, no desenvolvimento infantil, não sei pouquíssima coisa sobre isso, tá? Mas o pouco que eu sei, vamos lá. E aí, dentro desse desenvolvimento infantil, a função executiva é uma das últimas habilidades cognitivas que a gente desenvolve. E aí é muito lógico, né? Se a gente for parar para pensar que uma das capacidades da função executiva é o planejamento, então vamos lá. A gente nasceu sabendo como planejar as coisas? Se eu perguntar agora, como é que você planeja suas férias? A criança tem capacidade de planejar as férias? Não, ela não sabe exatamente o que ela precisa, né? Precisa reservar hotel, precisa reservar uma passagem, precisa pensar em quais as roupas que vão para a mala, precisa deixar a casa organizada para quem vai ficar, ou com um gato, com um cachorro, enfim. Tudo isso faz parte da nossa habilidade cognitiva de planejar algo. Então, a função executiva é uma das últimas que são adquiridas no processo da infância. Quando a gente vai para a pessoa idosa, ou seja, à medida que a gente vai envelhecendo e que vai tendo um comprometimento do nosso sistema nervoso central, e quando a gente fala da parte neuro, né, senescência, ou seja, significa que faz parte do processo natural do envelhecimento, a gente começar a perder números de neurônios, a gente começar a ter uma degeneração, a gente começar a apresentar um declínio dos nossos neurotransmissores, isso tudo faz parte de um processo considerado natural, tá? E aí, pode começar a acontecer sem a pessoa ser diagnosticada com qualquer tipo de demência, ou mesmo considerada com comprometimento cognitivo leve, tá? E aí eu posso falar mais sobre isso. A pessoa pode começar a perder um pouco mais essa habilidade da função executiva. Então ela começa a apresentar uma característica de não consigo mais planejar tão bem a minha saída para ir na rua. É aquela pessoa que às vezes precisa, e aí eu sempre faço essa alusão, né? Se você reparar, eu já tive paciente que uma semana que ia viajar, tá? Uma semana. E com filhos, enfim, familiares. Uma semana antes a mala estava pronta. E aí eu, nossa, mas isso é uma pessoa muito planejada, né? Minha Nossa Senhora. E aí, por que isso acontecia? Sempre foi assim? Não, nunca foi assim. Comecei a ficar assim depois quando eu comecei a perceber que eu esquecia tal coisa, depois eu não lembrava de tal item. Aí pra me sentir mais tranquila, eu começo a planejar a roupa, a mala um pouquinho mais... Um pouquinho não, né? Bastante, bem cedo. E aí é onde entra a confusão das pessoas. Por essa pessoa tá com comprometimento ali de uma função executiva, ou tá evoluindo para um comprometimento mais um pouco mais grave, digamos assim, né? Das capacidades cognitivas em geral, né? Memória, atenção, linguagem. Aí as pessoas acham seu fulano, dona Beltrana voltou a ser criança, olha lá o que tá fazendo. Então, às vezes, isso pode ser uma justificativa do porquê que a pessoa confunde, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A gente não pode simplesmente apagar todo um histórico de vida, todo um desenvolvimento. São 60, 70, 80 anos de vivência, de experiência, de aprendizado que essa pessoa tem. E não é porque ela chegou numa fase da vida, não é porque ela está desenvolvendo algum comprometimento que ela simplesmente invalida tudo que ela viveu para, o atendimento é como se fosse de criança, né? Então, quando eu já escutei isso, e aí uma forma de explicar o porquê que isso acontece, né? Por que as pessoas erram em relação a isso, é muito parecido, por conta dessas questões. Porque dentro da fisioterapia a gente vai usar recursos que chamam muita atenção e acaba que se confundem com está infantilizando, tá? E o 2 é por conta dessas alterações de declínio cognitivo, comprometimentos cognitivos, que as pessoas acham que tá
fulano tá começando a voltar a ser criança. E não tem nada a ver. Agora, fazendo uma pausa, falando desse assunto de comprometimento cognitivo, demências, que eu mencionei, que eu acho que é muito interessante eu reforçar aqui, é o seguinte. Lembra que para que seja considerado ali, a pessoa tem alguma alteração cognitiva, comprometimento cognitivo leve ou transtorno cognitivo leve, como é considerado hoje o diagnóstico da DSM-5, né, que é a última atualização das disfunções neurocognitivas, enfim. Lembra que para que a pessoa idosa possa realmente ser considerada com algum comprometimento, tem que ter uma alteração funcional. O que significa isso? Você primeiro tem que rastrear algum comprometimento da independência e da autonomia dessa pessoa através das atividades de vida diária. Eu sempre falo isso e sempre repito. E as pessoas continuam, às vezes, esquecendo desses parâmetros, tá? Então, lembra que para que a pessoa seja, de fato, seu fulano Beltrano tem um comprometimento cognitivo, está impactando nas atividades de vida diária dessa pessoa? Significa que está impactando na funcionalidade, na independência, na autonomia dessa pessoa? Não. Então, não. Ela pode estar ali, um estresse na vida dessa pessoa pode acometer a memória. Quem nunca passou por uma situação de, tô esquecendo. Eu mesma adoro falar, esqueci a palavra, qual é a mesma palavra? Acontece, gente. O estresse, a vida agitada, tá? Agora, outro ponto que infelizmente faz com que as pessoas façam esse comentário infeliz de que tratar a pessoa idosa é igual tratar a criança. Lembra que eu falei da função executiva, que é a primeira habilidade cognitiva que começa a entrar em declínio? Pronto. Então, automaticamente, quando a gente fala de habilidades cognitivas, pode acontecer de tá entrando em declínio mais avançado, mais acelerado, e como eu disse agora, vai ou não afetar a funcionalidade, o grau de independência e de autonomia dessa pessoa. Digamos que a gente tem algum paciente que já está ali com um diagnóstico médico finalizado, bem fechadinho, de que a pessoa tem um comprometimento cognitivo leve ou transtorno cognitivo leve. E aí essa pessoa, ela tá lá com as alterações de memória, de linguagem, essa pessoa tem alterações de atenção, essa pessoa tem alterações a nível de habilidades visoespaciais, enfim. E aí, o que vai acontecer com essa pessoa? As pessoas vão falar assim, olha, ela não consegue mais viver independente. Olha, ela precisa de alguém para fazer comida, ela precisa de alguém para ajudar no banho, ela precisa de alguém para ajudar. Então, tá afetando as atividades de vida diária. E por conta do grau de dependência dessa pessoa em relação aos cuidados, tanto básicos quanto instrumentais, faz com que as pessoas relacionem. Quem é que é dependente? Uma criança, né? Aí pronto, acho que o idoso não é. E isso daí, gente, repito, invalida tudo que a pessoa viveu ao longo da vida. Então, pensa, são 70, são 80 anos de história, de vida, de vivência, superior ao que a gente tem hoje, dependendo da idade de cada um no atendimento. Mas também tem outro detalhe, a vivência da vida também é dependente, tem um fator que importa, né? O fator socioeconômico, cultural, tudo isso vai ser impactado também nessa experiência de vida, né? Às vezes uma pessoa com 30 anos já teve uma experiência de vida muito rica, porque conheceu várias coisas, vários lugares, enfim, e uma pessoa com o dobro da idade lá, tá com 60 anos, eita, cálculo aqui foi... tá com 60 anos e não viveu tanto quanto essa pessoa. Realmente isso tem um impacto. Mas, gente, são 30 anos a mais. Alguma coisa essa pessoa viveu a mais, tá? Ela tem toda uma influência psicológica que vai viver a mais. Então, resumir essa pessoa idosa a um atendimento que é parecido com o de criança é invalidar toda a vida dela. E o que a fisioterapia não deve fazer? E aí são as dicas, né? Como é que a gente pode evitar infantilizar? Renata, você está dizendo que a gente não pode infantilizar, mas
os meus recursos que eu uso para tratar, por exemplo, equilíbrio com o meu paciente, os recursos que eu uso, eu mesma, tá? O meu tapete sensorial, os recursos que eu uso para tratar a marcha, para melhorar equilíbrio, para melhorar a propriocepção, enfim. Eles são parecendo como recursos infantis. A forma como você explica isso no seu tratamento é diferente. A forma como você fala com essa pessoa é diferente. É um adulto que está na tua frente. Como é que você fala com o adulto? Como é que você fala com a criança? Certo? Até a criança, hoje em dia, todo mundo, se você for parar para analisar, a psicologia infantil, ela vem ensinando cada vez mais a como se comportar com a criança. Não chega pra criança, né? E tá ali ensinando que, olha, evita fazer dessa forma. Por que com a pessoa adulta tá sendo diferente? Entenda que carinho, empatia, falar de forma empática com a pessoa, porque você tem compaixão tanto pela sua vida, tanto pelo seu atendimento, tá? O que você sabe sobre aquele tratamento fisioterapêutico, como você tem compaixão pelaquela pessoa em relação ao que ela tá passando, a dor que ela tá sentindo, a doença que ela descobriu, tá? Mas isso não significa que você vai usar uma fala infantilizada. Ah, me dá seu pezinho, eu vou pegar sua mãozinha, posso mexer na sua barriguinha? Imagina eu, dentro da uroginecologia, com essa visão da gerontologia, imagina eu, olhando o assoalho pélvico, que é a região íntima dessa pessoa. Ai, deixa eu ver aqui. Não dá, né, gente? É um adulto que tá na minha frente. Ah, mas esse adulto tem um comprometimento avançado, cognitivo, por conta de uma demência. Tá? Continuo tratando como um adulto. Eu sei o que vai acontecer a nível de compreensão. E aí eu vou facilitar a minha fala. Evitar falas difíceis, ser o mais clara possível. Não é gritar também. Eu adoro quando uma vez uma paciente virou e falou assim... falou, minha filha, eu tive que responder. Aí, o que aconteceu? Eu tava no mercado, uma situação no mercado. E aí, parece que ele falou assim... Meu filho, eu sou surdo, mas eu também não sou idiota. E aí, porque a pessoa achou que por conta da deficiência auditiva dele, precisava falar de um jeito abobalhado, não sei exatamente. Então, tomar cuidado também com isso, tá? E também não precisa gritar com a pessoa, né? Ao contrário, né? Não sou surdo. Eu posso não estar compreendendo o que você fala, mas eu não sou surdo. Então, evita gritar. Eu tenho muita dificuldade com isso, porque o meu tom de voz é naturalmente mais alto. Eu lembro de quando eu ia fazer uns esportes, né? Lá no Rio eu fazia treino funcional na praia. E aí, sempre muito barulho, né? Porque tá num ambiente ar livre. E às vezes eu me disponibilizava para fazer a contagem. E aí eu, 1, 2. Aí eu lembro do professor na época, que virou um amigo. E aí ele falando assim, gente, a voz dela não é possível. Então assim, eu tenho um timbre de voz um pouco mais alto. Então eu tenho que tomar cuidado para sem querer eu não parecer que tô gritando com a pessoa. Tá? Enfim, então a forma como a gente vai falar não é infantil. É uma forma mais clara, mais objetiva. Evitar dar muitas opções para aquela pessoa, tá? É lógico que a gente vai explicar o tratamento para aquela pessoa, mas se você já sabe que ela tem algum comprometimento ali que vai impedir a compreensão dela em relação ao que você vai fazer no tratamento, então você tenta ser um pouco mais claro, tá? E aí isso não vai diminuir a sua autoridade por você falar um termo que não seja técnico, ok? Você pode, inclusive, talvez falar o termo mais simples e aí depois, num outro momento, mencionar aquele aparelho, aquele recurso, aquela técnica, enfim, tá? Então, jamais a gente vai infantilizar. A gente vai usar estratégias para fazer com que essa pessoa sinta o respeito por tudo que ela já viveu na vida, porque essa pessoa, dependendo falando mais especificamente de quadros de demência, né? Essa pessoa, ela dependendo da fase da doença,
se for uma fase mais avançada, realmente a compreensão ali fica muito difícil, porque a linguagem já está bem comprometida a nível cognitivo. Então, realmente, a interação, a comunicação ali com o nosso paciente fica bem comprometida. Tem que tomar cuidado. Às vezes, a gente observa mais face, expressão de dor, caso você venha fazer alguma coisa que a pessoa não interage para dizer, olha, não tá legal, não quero fazer. Então, você tem que detectar através de outros sinais que a pessoa faz, ao invés da fala propriamente dita. Mas de qualquer forma, é importante você respeitar a vivência dessa pessoa, tá? Então não é infantilizar. Evita aqueles mãozinha diminutivo, né? Senhora fulana, beltrana, ou se já permitir falar pelo nome direto, o nome fulana, enfim. Nada de reduzir a pessoa porque ela tem alguma dependência a mais do que outras, tá? E, como eu disse, os nossos materiais, os nossos equipamentos, digamos assim, por mais que eles tenham características ali muito infantilizadas por conta de cores, por conta de formatos, a gente usa e abusa de recursos de formas geométricas, por exemplo, vai colocar no chão um material com um círculo, com um triângulo, com um quadrado, com estrela, enfim. E aí você faz as formas, e isso é uma forma da gente trabalhar, por exemplo, equilíbrio, marcha, e também fazer dupla tarefa. Agora pé esquerdo na estrela, mão direita sabe? E aí a gente precisa desses recursos. Mas não é estrelinha. Segura ali na bolinha, tá? Bolinha porque é uma bolinha pequena, aí tudo bem. Agora, se é só o círculo, vai ali na bola. Pronto. Vai ali no círculo, no quadrado, triângulo. Ali, gente... Renata, mas eu tô atendendo um paciente que tá com grau moderado ali, já numa fase mais intermediária ali da doença de Alzheimer. E eu preciso usar esses recursos. Gente, lembra que esses recursos, eles fazem parte também do nosso aprendizado da vida. Então, é uma memória não declarativa. É aquela memória que tá lá no inconsciente. Você olha, você reconhece que é um círculo, você reconhece que é o triângulo, tá? Então, pode aproveitar. Renata, já não tô conseguindo mais fazer esse tipo de recurso, de formas geométricas, né? Então, usa pista visual, coloca a mão mesmo. Não tá aqui, mas eu tenho material de EVA, formato da mão mesmo, para saber que, olha, coloca a sua mão ali. Aí tenta usufruir, por exemplo, de cores diferentes. Por isso que o nosso material é muito colorido. É para chamar atenção. Pode ser as cores básicas? Pode, mas de preferência as cores que chamem atenção. Eu tenho, agora até no workshop que passou, eu aproveitei que eu precisava chamar atenção para o vídeo. Olha só, eu precisava chamar atenção pela câmera, né? Então, lógico que é só eu mostrar isso aqui, a câmera vai mostrar a diferença da cor. Mas eu queria chamar tanta atenção que eu fui e comprei um EVA de glitter. Não sei se vocês já viram. É bem bacana. Aí pronto, né? Adivinha o que eu comprei? Rosa. Acho que imaginaram aí, né? E aí, gente, tá lindo. Eu fiz os moldes com glitter rosa, entendeu? Eu falei, a partir de agora, todo meu material vai ter glitter. Vai ser verde, vai ser azul, enfim. Mas pode usar bastante esse material com cores chamativas, tá? Evita usar material com cor branca, porque também tem uma questão, eu já comecei a live falando sobre isso, né? Da diferença da visão. A gente, quando vai envelhecendo e vai perdendo a acuidade visual, a gente tem uma dificuldade de identificar a profundidade dos objetos, do que está no ambiente. Então, quanto mais cor, mais fácil da gente identificar, tá? Então, que seja bastante colorido, para diferenciar bem do piso, diferenciar bastante ali do ambiente que você está fazendo o seu atendimento, tá? São recursos que a gente pode utilizar. A forma como vai falar sobre o recurso é que vai diferenciar se você está infantilizando ou não. Então, bom, e aí para continuar, né? Repara
que tudo que eu tô falando aqui agora, você pra entender que não é a mesma coisa. Então, quando alguém fala assim, é como se fosse tratar a criança, né? E aí você já vai saber como responder. Não, não tem nada a ver como tratar a criança. Até porque, primeiro, eu preciso entender como é envelhecer. Eu preciso saber o processo do envelhecimento. Eu preciso entender o que é normal e o que não é. Para eu, então, ter o meu raciocínio clínico na hora de montar o meu repertório de exercícios. Que foi, inclusive, a live anterior, né, de ontem. Para que eu possa entender e pensar assim, cara, o que eu posso trazer de diferente para esse paciente para que eu trabalhe prevenção, favoreça ali marcha, para que eu possa manter a maior grau de independência dessa pessoa. Então, primeiro eu tenho que entender como é que funciona esse envelhecimento, tá? Então, como é que funciona o corpo quando está envelhecendo? Também é importante a gente rastrear, isso tudo a gente faz na avaliação, rastrear os hábitos dessa pessoa. Quem foi essa pessoa? Essa pessoa sempre foi sedentária? Essa pessoa tinha um grau ali de atividade, exercício físico que mantinha? Beleza. Então é importante você conhecer esses hábitos da pessoa para você poder, então, começar quando escrever o seu repertório, ou melhor, a sua conduta fisioterapêutica, você ter mais, mais ideias do que e como fazer. Mas com base no conhecimento do processo do envelhecimento, o que você espera dessa pessoa, o que você já identificou que essa pessoa tem, tá? Na avaliação. E aí você consegue formular melhor a tua conduta fisioterapêutica. Com base em tudo que você sabe da sua base teórica, né? Do seu know-how ali, em relação às técnicas que você maneja, recursos, em relação ao que você sabe sobre aquela determinada doença, fisiopatologia. Então, o que na literatura a fisioterapia pode ajudar para aquela determinada doença? Enfim, tá? Vou encerrando por aqui, que já deu um tempo aí que para não ficar muito longo, né, para vocês, nem cansativo. Espero que eu tenha trazido algumas dicas sobre como não infantilizar o atendimento da pessoa idosa. Respeita, por favor. Ontem, eu vou precisar falar. Aí ontem eu tava numa reunião da associação que eu participo, e aí a gente ainda tá com um termo idoso, né, muito... É muito comum, né, falar o idoso, a idosa, enfim. E aí uma pessoa tava falando, e aí, não sei o que, o idoso... Aí na hora, a outra corrigiu, a pessoa idosa. E a pessoa que corrigiu era uma idosa. Tinha vários idosos lá, eu sei. Mas a pessoa que corrigiu, ela sente na pele o quanto essa nomenclatura diferenciada, para ela, é melhor. Então, é só esse comentário que eu precisava fazer, porque tá fresquinho na memória. Então, lembra que a nomenclatura correta, até para que a gente possa respeitar a pessoa, é pessoa idosa, tá? Não diminua é o idoso, como se fosse o pet, pelo amor de Deus. Aí acho que isso poderia ser até um tema sobre conteúdo para o Instagram, pra gente poder vender no Instagram. Porque eu vejo no Instagram muito... Cara, uma vez eu vi um que era alguma coisa assim, não sei o que, como fazer não sei o que lá com o seu idoso. Eu falei, com seu idoso? É o quê? Com seu pet? Com seu... que tá pensando a pessoa dessa, cara? O objetivo é falar com os familiares, com os cuidadores. Beleza. Mas respeita a pessoa que tá sendo o processo final ali, né? O cuidado. Por favor, tá? Bem, vou fechar. Amanhã tem mais uma live. E agora, até amanhã. Obrigada pela presença. Obrigada pelo me ouvir